Conquiste como o universo. A simplicidade de um poder inevitável. Introdução: você já está conquistando. Só precisa perceber. Ei, respira fundo por um segundo. Agora me diz. Você tem ideia do quanto já conquistou até aqui? Talvez não, né? Porque a gente aprendeu a olhar só para o que falta, para o que ainda não aconteceu, para o que a gente não tem. Mas e se eu te contar que o universo já está conspirando a seu favor faz tempo e você nem percebeu? Sério, cada passo que você deu, cada erro que te ensinou, cada sim e até cada não, tudo foi parte da sua conquista, só que muita gente ainda está esperando um sinal de fogos no céu para entender que a vitória já começou lá atrás. A real é: você já está conquistando, a vida já está se movendo, a mágica já está rolando, mas por que a gente não vê? Simples, porque a gente complica. Acredita que para conquistar tem que sofrer, ralar até cair, lutar contra o mundo. Como se o sucesso fosse um prêmio só para quem sangra. E isso é uma baita mentira que contaram pra gente. O verdadeiro poder é simples, é inevitável, é natural. É como o nascer do sol, não depende de esforço, só de alinhamento. Esse livro aqui não é para te dar fórmulas prontas. Não é sobre fazer mais. É sobre sentir mais, confiar mais, soltar mais. E aí sim conquistar como o universo faz. Sem pressa, sem ansiedade, sem cobrança a menos. Mas com certeza, com direção e com propósito. Eu quero te convidar a olhar para dentro, a enxergar os sinais, a perceber que aquilo que você tanto quer já está vindo na sua direção, só está esperando você sair do caminho da dúvida e entrar no fluxo da confiança. Conquiste como o universo. É um chamado para você parar de nadar contra a maré da vida e começar a surfar nela. Porque acredite, quando você entende que tudo conspira, menos até os atrasos, os tropeços e os silêncios, menos a vida muda de cor, de ritmo, de energia. E aí, as conquistas deixam de ser um esforço e viram uma consequência natural de quem você decide ser. Então vem comigo. Se prepara para descomplicar, confiar e conquistar. Porque o que é seu, meu amigo? E já tá vindo o segredo cósmico. O universo não força, ele flui e conquista. Você já reparou que o universo não está em guerra com nada? Ele não briga com o tempo, não empurra as estrelas, não grita com o sol para ele nascer mais rápido, nada disso. Ele simplesmente funciona. E funciona bem. Tudo no tempo certo, no ritmo certo, sem correria. Enquanto isso, a gente aqui embaixo está quase infartando, tentando controlar tudo, né? Pois é, a gente foi treinado para acreditar que só conquista quem luta muito. Mas olha ao redor. A flor não precisa gritar para florescer. O rio não precisa brigar com a pedra para seguir o caminho dele. Eles só fluem e, adivinha, conquistam, crescem, chegam onde precisam chegar. A grande virada de chave é essa. O universo conquista sem fazer força. Ele confia, ele se alinha. E aí tudo se encaixa, tipo mágica. Mesmo, mas não é mágica, é natureza. É sabedoria pura. É energia inteligente em ação. E a boa notícia, você faz parte disso. Quando a gente começa a agir como o universo, sem desespero, sem precisar provar nada para ninguém, sem forçar o que não está pronto, menos a vida começa a conspirar de um jeito absurdo. As coisas fluem, as portas se abrem, as ideias aparecem, as pessoas certas cruzam nosso caminho. Parece coincidência, mas é só a vida dizendo: agora sim você entendeu o jogo. E o jogo é simples. Quanto menos você tenta controlar, mais o universo te surpreende. Não é sobre desistir. É sobre confiar. Não é sobre cruzar os braços. É sobre abrir o coração. Não é sobre correr atrás de tudo. É sobre vibrar o que você quer e deixar que o caminho te leve. Se você parar um pouco agora e fechar os olhos, vai sentir. Tem uma força aí dentro, calma, poderosa, que não grita menos, ela sussurra. É a mesma força que move os planetas, que faz o mar voltar para a areia, que coloca a vida numa semente. E é com ela que você vai conquistar. Bora parar de lutar tanto e começar a fluir com a vida? Porque quando você flui, meu amigo, o universo conquista com você. E conquista bonito. Alinhou, fluiu, conquistou o poder de andar na mesma frequência do universo. Sabe aquele momento da vida em que tudo parece dar certo sem você nem entender como? Tipo quando você pensa em algo e pá, acontece? Quando uma ideia do nada vira oportunidade, quando uma conversa vira solução, quando uma simples atitude muda tudo, então isso tem nome alinhamento. A real é que as maiores conquistas não vêm da força bruta, mas da sintonia fina. Não é sobre remar contra a corrente, é sobre surfar na onda certa. E olha como a gente insiste em complicar, né? Acha que quanto mais suar, quanto mais lutar, mais vai conquistar. Só que muitas vezes isso só te deixa cansado, estressado e mais longe do que quer. O segredo está no ajuste interno. É tipo sintonizar o rádio. Se você estiver fora da frequência, o som sai todo chiado.
Mas quando acerta, a música toca limpinha. Com a vida, é igual. Quando você está alinhado com quem realmente é, com o que acredita, com o que sente de verdade, as coisas simplesmente fluem. E o mais doido é que o mundo ao seu redor responde. As portas se abrem, as ideias VUAM, os medos somem. No pork. Tudo ficou fácil, mas porque você parou de resistir. Parou de se sabotar, de duvidar, de forçar o que não encaixa. E aí o universo te encontra. Alinhamento é isso, voca do amilado, o universo do outro, e os dois andando juntos. Nada de empurrar a vida com a barriga, nem de correr atrás do vento, é confiar na intuição, seguir o que vibra certo e deixar o caminho. Se mostrar, tem gente que ainda acredita que sucesso vem do esforço desesperado. Eu prefiro acreditar que ele nasce da paz de quem encontrou o próprio eixo. Porque quando você se encontra, o resto te encontra também, né? Então se algo tá travado aí, não force, respira, silencia, sente, talvez não seja sobre correr mais. E sim, sobre se alinhar melhor. Porque o que é seu não precisa de luta menos, só precisa de sintonia. E aí, bora alinhar e deixar a vida fazer o resto. Porque quando você entra no ritmo certo, a conquista vira consequência, solta a corda ao segredo, não tá no esforço. Tá na simplicidade, me responde com sinceridade. Quantas vezes você se pegou tentando dar conta de tudo ao mesmo tempo, com a cabeça a mil, e mesmo assim, nada andava? Pois é, a gente foi programado para acreditar que se não tiver sofrendo, ralando até cair, correndo feito doido, não está fazendo o suficiente. Mas deixa eu te contar uma coisa que mudou minha vida. Esforço cego não garante. Conquista só garante cansaço. O que muda o jogo mesmo é a simplicidade. E olha que irônico. O que é simples? Ei, gente, ignora. Porque parece bobo demais, fácil demais, calmo demais. A gente quer complexidade, quer fórmulas difíceis, quer técnicas mirabolantes. E esquece que o universo não é barulhento. Ele é sutil. E sutil, fraco significa poderoso com leveza. Chega de achar que você tem que carregar o mundo nas costas para ter valor. Você não foi feito para viver exausto. Foi feito para viver em fluxo. A vida não é uma guerra. É um convite, e quem aceita esse convite com presença, clareza e leveza, conquista sem nem precisar gritar por isso. Tá na hora de abandonar essa mentalidade do esforço pelo esforço, esse negócio de fazer 1000 coisas sem propósito, só para sentir que está produzindo. Troca isso por ações conscientes, simples e alinhadas. Menos agitação, mais intencal, menos complicação, mais conexão. Sabe o que acontece quando você ativa o poder da simplicidade? Tudo começa a encaixar. É como se o universo dissesse: agora sim, agora você está pronto para receber. Porque no fundo, o que bloqueia a abundância não é a falta de esforço, é o excesso de esforço desnecessário. Então o meu convite é esse: solta um pouco essa corda, desaperta esse nó mental, escolhe a leveza. Faz menos, mas com mais alma. Pensa menos, mas com mais clareza. Corre menos, mas na direção certa. Porque no fim das contas, a simplicidade é a força mais subestimada que existe. E quem entende isso, conquista como o universo com calma, com confiança e com certeza. Capítulo 1. A inteligência do universo. Já parou para pensar como o universo é absurdamente inteligente? Não estou falando de inteligência lógica ou matemática. Estou falando de um tipo de sabedoria que vai muito além do que a nossa cabeça costuma alcançar ou volta. O sol nasce todo dia na hora certa, sem despertador. As estações mudam no tempo exato, sem comando de ninguém. A lua rege as marés, o mar beija a areia, a flor desabrocha mesmo sem manual de instruções. Nada força, nada atrasa, nada sai do lugar. É como se existisse um código invisível, silencioso, mas incrivelmente preciso, organizando tudo, enquanto a gente aqui vive achando que precisa controlar cada passo da vida para dar certo. E é aí que começa o nosso problema. A gente duvida da inteligência que já está operando tudo nos bastidores. A gente quer colocar a mão onde não precisa. Quer acelerar o que ainda está brotando, quer consertar o que só precisava de tempo. Mas se você prestar atenção, o universo não corre, ele dança. Ele é como um maestro que rege uma orquestra, gigantesca, mas sem fazer alarde, sem gritar, sem se perder. E ainda assim, tudo acontece no momento certo, do jeito certo, com uma perfeição que arrepia. Esse capítulo aqui é para te mostrar isso, para te lembrar que você faz parte desse movimento inteligente, que o mesmo código que rege as estrelas também vive dentro de você, e que quanto mais você confia nessa sabedoria universal, menos precisa lutar e mais começa a fluir. Então bora juntos desvendar um pouquinho dessa inteligência invisível que move tudo, porque quando você entende como o universo pensa, começa a conquistar como ele também. E isso não é só bonito de dizer.
é real e é poderoso. Tudo se encaixa. O universo é o melhor professor de harmonia e sincronicidade. Cara, quanto mais eu olho para o céu, mais eu entendo que nada está fora do lugar. Sabe aquele momento em que você sente que tudo deu certo sem querer? Que aquela ligação chegou na hora exata, que aquela pessoa apareceu do nada, que o que parecia perdido simplesmente se encaixou? Pois é, isso tem nome: sincronicidade. E quem domina esse jogo com maestria é o próprio universo. Ele não grita, não corre, não se atrasa. Ele orquestra. E orquestra bem. As galáxias giram sem esbarrar, os planetas seguem suas rotas sem confusão, as marés sobem e descem no tempo certo, o sol se despede para a lua entrar. E tudo isso sem fazer drama. A gente vive tentando fazer a vida funcionar na marra, no grito, no cronômetro. Mas se você observar bem, o universo não força, ele confia. Ele tem um ritmo, um compasso, um ciclo. Ele sabe que quando você respeita o tempo te recompensa. Quando você respeita o espaço te abre caminho. E é aí que está o pulo do gato. O universo é o maior exemplo de harmonia. Ele não quer competir. Ele coopera. Ele conecta. Ele alinha. E quando a gente começa a agir inspirado por isso, menos ao invés de querer controlar tudo, menos a vida muda, tudo começa a fluir como deve ser. Tem coisa mais linda do que viver numa frequência onde as coisas acontecem com leveza, no tempo certo, no lugar certo, com as pessoas certas. Isso não é sorte. Isso é sintonia. É quando você se alinha com o ritmo do todo e não tenta mais andar sozinho. Então, se hoje você está se sentindo perdido, acelerado, desconectado, olha para o céu. Olha para o março, olha para a natureza. Tudo ali tem ordem. Tudo ali tem tempo. Tudo ali tem sentido e você faz parte disso também. Não veio ao mundo para viver atropelado, veio para viver alinhado. E quando você vive em harmonia com esse fluxo inteligente, meu amigo, o universo conspira mesmo. Porque ele não sabe fazer outra coisa. E aí, bora entrar nesse ritmo? Porque quando você se conecta com essa inteligência, é como se o mundo inteiro começasse a dançar junto com você. Devagar, mas impecável. O universo nunca se atrasa, só se alinha. Sabe aquele momento em que você olha para trás e pensa, caramba, ainda bem que não deu certo naquela hora? Pô, a gente tem mania de querer tudo para ontem. Mas o universo trabalha com uma lógica que não tem nada a ver com pressa. Menos tem a ver com perfeição. Ele não se atrapalha, não se adianta, não entrega antes da hora. Porque o que é para ser seu vem, mas vem quando tudo está pronto para receber. Se liga só. A semente vira árvore no tempo certo. O bebê nasce na hora certa, a borboleta só sai do casulo quando está pronta para voar. Não adianta forçar. Nada no universo é apressado. E mesmo assim, tudo se encaixa perfeitamente. E olha, quando a gente começa a observar isso com o coração aberto, fica até bonito de ver. As coisas que pareciam confusas começam a fazer sentido. As demoras se mostram proteções. Os atrasos revelam lições. Tudo vai tomando forma, mesmo quando você achava que estava tudo fora do lugar. Às vezes o que você chama de demora é só o universo te dando tempo para amadurecer, ou então preparando o cenário para que, quando a sua bênção chegar, ela encaixe como peça de quebra-cabeça que estava faltando. E o mais incrível, quando chega do jeito certo, na hora certa, com aquela sensação gostosa de era isso, nem antes nem depois, exato. E aí você percebe que nunca esteve sozinho, estava sendo guiado o tempo inteiro, então relaxa, respira, solta esse controle. A vida não erra o cálculo. E você não precisa correr para alcançar o que já está vindo na sua direção. Só precisa confiar no processo. Porque no final das contas, quem tenta apressar o universo só atrasa a própria paz. Mas quem aprende a fluir com ele, vive a mágica do encaixe perfeito. Se está fluindo, deixa. Porque o que flui, floresce. Quero um ensinamento simples, mas que muda tudo. O que flui, floresce. É isso. Ponto final. E pode parecer frase de calendário, mas é pura verdade. Toda vez que eu parei de forçar e comecei a confiar, as coisas começaram a acontecer como mágica. Fluir é diferente de desistir. Não tem nada a ver com largar de mão ou ficar parado esperando o milagre cair do céu. É sobre agir com leveza, seguir o que faz sentido, respeitar o tempo da vida e ouvir mais o coração do que o medo. Quando você está forçando demais, se desgastando, tentando empurrar uma situação que não anda, pode apostar. Tem algo desalinhado aí. Mas quando você sente aquele ritmo gostoso, quando tudo começa a acontecer quase que sozinho menos é sinal de que está fluindo. E quando flui, floresce. Pode reparar, a água que flui encontra o caminho. A planta que recebe sol e água na medida certa cresce linda. O amor que não é forçado vira raiz e dá fruto. A vida inteira funciona assim. Por que com você seria diferente? E olha que loucura.
Às vezes o simples fato de soltar uma ideia, um plano, uma pessoa menos faz com que aquilo volte para você melhor. Porque o fluxo precisa de espaço para passar. Se evoca, trava, segura, prende, sufoca. Mas se você permite, solta e confia, floresce sem esforço, sem agonia, sem desespero. Então, se algo aí dentro está apertado, pesado, embolado, faz o teste. Solta só um pouquinho. Porque o que é verdadeiro nunca precisa ser forçado. Ele vem, cresce, fica. E o mais bonito de tudo é que quando você entra nesse ritmo de fluidez, até as coisas que pareciam distantes começam a se aproximar. Como se a vida dissesse, agora sim. Agora você entendeu. Então, anota aí, de coração, o que flui, floresce. Ou que isso trava. E o que é seu, vem, no tempo, no tom e no tamanho certos. Capítulo 2. Natureza da simplicidade. Tá preparado para descobrir um dos segredos mais poderosos e ao mesmo tempo mais ignorados do universo? Então se liga. A verdadeira força mora na simplicidade. É isso mesmo. A gente vive achando que precisa de planos mirabolantes, ideias complexas, estratégias difíceis, quando na real o que transforma de verdade costuma ser o mais simples. Olha só para a natureza. A água não precisa gritar para ser essencial. O sol não precisa provar nada para aquecer o mundo inteiro. A árvore não tem pressa, mas cresce firme, forte e no tempo dela. Nenhum deles complica, nenhum deles força. E ainda assim, tudo floresce. Agora pensa comigo, se o universo funciona com essa sabedoria tão simples, por que a gente insiste em complicar tudo? A resposta está aqui, ó. A gente confunde simplicidade com fraqueza. Mas vou te dizer com todas as letras, ser simples é ser direto, é ser leve, é ser claro. E isso é puro poder, esse capítulo é para isso. Para te mostrar que, quanto mais simples você vive, pensa e age, mais as coisas fluem. Não é sobre fazer menos, é sobre fazer melhor. Fazer com intenção, com presença, com alma. A simplicidade tem um charme que ninguém supera. Ela abre espaço, tira o excesso, elimina o barulho. E quando o barulho some, você escuta o que realmente importa, a intuição, o sinal do universo. Então bora juntos descobrir como a natureza da simplicidade pode virar sua maior aliada. Porque olha, quanto mais você simplifica, mais clareza você tem. E com clareza, meu amigo, conquistar fica inevitável. Complicou. Travou. Conquistar não precisa ser difícil. Vou mandar a real logo de cara. Conquistar não precisa ser complicado. A gente é que complica. E muito. Parece que se não tiver sofrimento no meio, se não for cheio de passo a passo, se não tiver um manual de 300 páginas, então não vale, né? Mas para tudo e pensa. Quem disse que o caminho até suas conquistas precisa ser um quebra-cabeça de 1000 peças? Essa ideia aí de que só o difícil tem valor é uma armadilha disfarçada de verdade. E já fez muita gente boa desistir no meio do caminho. A verdade é que o simples funciona. E funciona bem, sabe por quê? Porque o simples é claro, é direto, é leve. E quando é leve, flui. E quando flui, adivinha, conquista acontece. Quer ver um exemplo? Olha para quem já chegou onde você quer chegar. Muitos deles não fizeram nada de extraordinário. Eles só fizeram o básico com constância, com clareza e com confiança. Só isso. Nada de fórmula mágica, nada de planos malucos. Eles seguiram o óbvio que quase ninguém segue. A gente vive preso numa ideia de que se algo é simples demais, então não deve funcionar. Mas deixa eu te contar. A simplicidade é o que deixa espaço para a sabedoria entrar. E on demand. Relaxa, o coração escuta e a ação acontece de verdade. Então, se hoje você está se sentindo travado, se tudo parece complicado demais, faz o seguinte: respira, limpa a bagunça mental e pergunta: como posso simplificar isso? No fundo, a resposta certa quase sempre é a mais simples. E muitas vezes, estava ali o tempo todo, mas escondida debaixo do excesso. Desmistifica isso de uma vez por todas. Você não precisa sofrer para conquistar. Você só precisa se alinhar, confiar e agir com leveza. O resto, o universo faz questão de entregar. Então bora juntos abandonar o mito da dificuldade e abraçar o poder da clareza. Porque quando você para de complicar a vida, parar de travar o sol, a semente e a maré, os mestres que sempre estiveram aqui, sabe o que é louco? Gente vive correndo atrás de fórmulas, gurus, métodos mirabolantes, e esquece que os maiores mestres estão ensinando a gente o tempo todo na cara dura. E o mais engraçado é que eles não falam nada, mas dizem tudo. Tô falando da natureza. Buda já dizia, a simplicidade é o último grau de sofisticação. Já parou para pensar na profundidade disso? Não é fazendo mais que você conquista mais. É fazendo com mais consciência. É isso que a natureza ensina em silêncio todos os dias. Vamos começar pela semente.
Ela não tem pressa. Ela não grita, não sai arrancando a terra para crescer. Ela só faz o que tem que fazer, se entrega ao processo. Vai ali quietinha, sendo nutrida, confiando que a hora dela vai chegar. E quando chega, floresce, sem esforço, sem alarde, só sendo quem ela nasceu para ser. Agora, olha para o sol. Ele aparece todo santo dia, no mesmo horário, com a mesma missão. Não importa se tem nuvem e está chovendo, se o mundo está de cabeça para baixo. Ele vem, ele cumpre, ele aquece. Sem tentar provar nada, é send or lose, e é justamente essa constância simples e firme que faz tudo viver. E a maré? A maré vai e volta, no ritmo dela, sem se preocupar se estão gostando ou não, sem tentar agradar. Ela segue o fluxo. E mesmo assim transforma praias, desenha paisagens, move barcos, tudo com elegância, leveza e poder. A maré não corre, mas movimenta o mundo. Esses mestres silenciosos estão aí, para nos lembrar de uma coisa bem clara. Não precisa ser complicado para ser grandioso. A força está no simples, no natural. No que flui. E os grandes sábios da história sabiam disso. Lao Tse, por exemplo, dizia: a natureza não se apressa, e mesmo assim tudo é realizado. Cara, que tapa na alma, né? Então, da próxima vez que você pensar que precisa correr, forçar, provar, lembra da semente, lembra do sol, lembra da mé. Porque se você prestar atenção, eles estão dizendo bem baixinho: relaxa, segue teu ritmo, confia no processo. E floresce. Descomplica, vai. A arte de simplificar pensamentos, metas, atitudes e emoções. Vou te contar uma coisa que mudou minha vida. Quanto mais eu simplifico, mais eu prospero. Sério, a gente foi treinado para complicar tudo e aí vive com a cabeça cheia, o coração pesado, as metas inalcançáveis e a energia no zero. Mas e se eu te dissesse que a virada de chave está justamente no contrário disso? Simplificar é libertar. E não é deixar de sonhar, não é parar de agir, muito menos viver no modo deixa a vida me levar. É só parar de carregar o que não precisa. É tipo limpar uma gaveta cheia de bagunça e descobrir que o que você precisava estava ali o tempo todo, só estava escondido. Começa pelos pensamentos. Quantos e se, mas e aquilo, será que você alimenta por dia? Pois é. A mente é danada para inventar problema que nem existe. Então, bora treinar. Quando surgir um pensamento confuso, faz a pergunta mágica: isso é real ou só minha cabeça criando história? Acredite, pensar menos, mas com mais clareza, é um baita superpoder. Agora olha para suas metas. Precisa mesmo de 18 objetivos ao mesmo tempo? Ou dá para escolher 2 ou 3 que realmente fazem sentido agora? Foco é dizer não para muita coisa para poder dizer sim para o que importa de verdade. Menos metas, mais direção. E as atitudes? Tem gente que acha que precisa fazer 1000 coisas para sentir que está indo bem. Mas vou te dizer, a ação alinhada vale mais do que agitação sem sentido. Sabe aquela atitude simples, feita com presença? Ela vale ouro. E por fim, mas não menos importante, as emoções. Para de tentar sentir certo. Sente o que tiver para sentir, sem drama. Sente. Tá triste? Sente. Tá com raiva? Reconhece. Mas não precisa fazer morada nisso. Sente, entende, solta. Emoção reprimida vira bomba. Emoção simplificada vira ponte. Então, resumindo o segredo da parada toda, simplifica o que você pensa. Simplifica o que você quer. Simplifica o que você faz. Simplifica o que você sente, porque no fim das contas a simplicidade não tira profundidade, ela revela. E quem aprende a viver com menos peso vai muito mais longe. Capítulo 3. O poder do alinhamento. Tem uma coisa que eu aprendi na marra. Não adianta correr se você está indo na direção errada. E o mais doido é que às vezes a gente está se esforçando pra caramba, fazendo 1000 coisas, se cobrando todo dia. E mesmo assim nada acontece. Nada flui, nada encaixa. Sabe por quê? Porque tá faltando alinhamento. Alinhar é muito mais do que organizar a agenda ou traçar um plano. É quando o que você pensa, sente e faz andam na mesma linha. É quando o coração, a mente e a ação estão batendo o mesmo tambor, vibrando no mesmo som. E quando isso acontece, menos, meu amigo, menos a vida responde. E responde bonito. Esse capítulo aqui é para te mostrar que a chave não é fazer mais, e sim fazer com verdade. É sobre parar de sabotar, parar do dizer sim quando quer dizer não. Parar de seguir por caminhos que não tem nada a ver com o seu propósito só para agradar os outros. Ou seguir modinha. Alinhamento é liberdade disfarçada de direção. Quando você está alinhado com quem você é de verdade, as decisões ficam mais leves, os resultados vêm com mais facilidade, e até os problemas parecem ter um propósito mais claro. E o mais mágico, você não precisa lutar contra o mundo. O mundo começa a caminhar com você. Tudo porque você parou de viver por fora e começou a viver por dentro. E é aí que o jogo muda, então bora mergulhar nesse poder que muita gente ignora, mas que transforma tudo quando você ativa.
O poder de viver alinhado com o que você realmente é, e já te aviso depois que você sente isso na pele. Não, tem mais volta, cabeça, coração e pé. Quando tudo anda junto, a vida anda pra frente. Olha, se tem uma coisa que mudou o jeito que eu vivo e conquisto as coisas, foi entender isso aqui. Quando a sua intenção, a sua emoção e a sua ação estão alinhadas, nada segura o seu caminho. É como se o universo inteiro batesse palma e dissesse: agora sim, bora. Vamos destrinchar isso rapidinho porque faz toda a diferença. A intenção é o ponto de partida. É o que eu quero de verdade. Não é o que esperam de você, não é o que parece bonito no Instagram. É o que vibra lá dentro, de verdade. Quando a intenção é limpa, já é meio caminho andado. Só que não adianta ter a melhor intenção do mundo se suas emoções estão bagunçadas. Se no fundo você tá com medo, tá duvidando, tá se sentindo pequeno, o universo capta isso na hora. Não tem como enganar, porque a emoção é o combustível. E convenhamos, carro com combustível sujo não vai muito longe, né? E aí entra a parte que muita gente esquece, a ação. Tem gente que pensa positivo, sente bonito, mas não se mexe. E aí fica esperando que tudo caia do céu. Mas a ação é o passo que faz a ponte entre o sonho e a realização. Só que, detalhe, não é qualquer ação. É ação com presença, com alma, com intenção clara e emoção alinhada. Quando essas três coisas, intenção, emocal e aka, andam juntas, no mesmo ritmo, no mesmo fluxo, rapaz, parece que tudo começa a dar certo. As coincidências aumentam, as portas se abrem, a criatividade brota, a coragem aparece. É como se você virasse uma antena viva, captando as oportunidades certas e transmitindo exatamente a energia do que você quer atrair. Não tem mágica, tem alinhamento. Então, da próxima vez que algo travar na sua vida, faz esse check-in simples. O que eu tô querendo de verdade? Como eu estou me sentindo em relação a isso? Minhas atitudes estão batendo com o que eu penso e sinto? Se a resposta for sim para tudo, segue firme porque você está no caminho. Se tiver alguma coisa fora do lugar, ajusta. Porque quando você alinha esses 3 pontos, meu amigo, você vira força da natureza. Leveza no peito, clareza na cabeça, o jeito certo de agir. Agir com o coração leve e a mente clara é tipo aquele momento em que você respira fundo, sorri sozinho e simplesmente sabe o que tem que fazer. Não tem nó na barriga, não tem peso nas costas, não tem confusão na cabeça, tem paz, tem direção e tem confiança. Coração leve não é viver no mundo da lua, fingindo que tá tudo bem. É saber que, mesmo com os desafios, você está em paz com a sua escolha. É agir sem culpa, sem medo escondido, sem aquela sensação de será que estou fazendo a coisa certa? É fazer o que precisa ser feito, mas com amor, com presença, com verdade. Já a mente clara, essa aí é ouro. É quando você silencia o barulho de fora e escuta o que realmente importa. É quando você para de dar ouvido para a opinião dos outros, para a cobrança interna, para a ansiedade do futuro e começa a enxergar o agora com mais nitidez. Tudo fica mais leve quando a mente não está poluída. Quando você junta os dois, leveza no peito e clareza na cabeça, menos as decisões fluem, as atitudes têm mais impacto e até os resultados chegam com mais naturalidade. Você sai do modo sobrevivência e entra no modo criação. Isso, meu amigo, muda tudo. Agir desse jeito não significa que você nunca mais vai sentir medo ou dúvida. Significa que você não vai deixar essas coisas te paralisarem. Você vai escolher o movimento, mas um movimento consciente, alinhado, tranquilo. Então, da próxima vez que tiver uma escolha para fazer, para e pergunta: meu coração tá leve com isso? Minha mente tá clara ou bagunçada? Se a resposta for sim, pros dois, pode ir com fé. Porque a ação com leveza e clareza é a ação que constrói, que transforma e que conquista. O resto é barulho, ferramentas invisíveis, resultados reais, visualização, afirmações e vibração na medida certa. Se tem uma coisa que eu aprendi com o tempo é que o que a gente sente, pensa e fala cria mais do que a gente imagina e não. Isso não é papo místico jogado ao vento. É prática, é vibração, é energia em ação. E o melhor, você não precisa de nada externo para começar. Só precisa dessas 3 ferramentas que estão sempre ao seu alcance: visualização, afirmações e coerência vibracional. Vamos começar pela visualização. Cara, isso aqui é mágico. Quando você fecha os olhos e imagina menos com detalhes, com emoção, com vontade, menos aquilo que quer viver, você começa a programar sua mente para acreditar que já é real. E quando sua mente acredita, ela começa a buscar caminhos, pessoas e ideias para transformar aquilo em verdade. É tipo plantar um sonho na alma e regar com foco. Agora bora falar das afirmações. Pode parecer bobo no começo, mas repetir frases positivas todos os dias muda seu padrão mental. Eu posso, eu consigo,
Eu sou digno. Eu atraio coisas boas. Quanto mais você fala, mais seu cérebro começa a aceitar como verdade. E quando isso acontece, bum, seu comportamento muda, sua energia muda, sua vida muda. E por fim, mas não menos importante, a tal da coerência vibracional. Essa aqui é o pulo do gato. Não adianta você visualizar algo incrível, repetir que acredita, se lá dentro sua energia está dizendo o contrário. Coerência vibracional é alinhar o que você quer com o que você vibra. É sentir de verdade aquilo que você quer viver. É falar com fé, pensar com clareza e agir com verdade. Essas três ferramentas juntas formam uma espécie de triângulo mágico. Visualização cria a imagem. Afirmação reforça a ideia. Coerência vibracional ativa a frequência certa para atrair tudo isso. E o mais incrível, você pode usar isso todo santo dia, em qualquer lugar, sem depender de ninguém. É só parar, respirar, imaginar, afirmar e sentir. Com constância, com intenção, com presença. Então bora praticar? Porque quando você usa essas ferramentas com verdade, o universo escuta e responde. Capítulo 4. Soltar para receber. Tem uma coisa que demorou para cair a ficha, mas quando caiu, minha vida virou do avesso, menos no melhor sentido possível. Quanto mais eu tentava controlar tudo, mais travava. Mas quando eu soltei, tudo começou a fluir. É meio louco, eu sei. A gente aprendeu desde cedo que tem que correr atrás, segurar firme, não deixar escapar. E até certo ponto, faz sentido. Mas chega uma hora em que apertar demais estrangula o fluxo. E é aí que entra o poder de soltar. Soltar não é desistir, é confiar. É tipo dizer pro universo, tá bom, eu fiz minha parte. Agora, deixo com... E olha, quando você faz isso com o coração leve e a mente tranquila, as coisas começam a acontecer de um jeito que nem se explica direito. É como se tudo que estava travado começasse a se mover sozinho. Esse capítulo é sobre isso. Sobre a mágica que acontece quando você solta o controle, a ansiedade, o medo, a expectativa pesada e simplesmente permite que a vida te surpreenda. Permite que o novo chegue. Permite que o melhor venha menos do jeito certo, na hora certa. Porque no final das contas, segurar é sobre medo. Mas soltar é sobre fé. E quando você escolhe soltar, você escolhe viver com leveza. E leveza atrai. Atrai tudo que é verdadeiro, que é seu, que já estava vindo, só esperando você abrir espaço. Então vem comigo nesse capítulo. Porque aprender a soltar pode ser o seu maior desbloqueio. E talvez, só talvez, seja exatamente isso que está faltando para você começar a receber. Solta que abre. Desapego é a chave das portas invisíveis. Sabe quando você está tentando abrir uma porta, mas ela simplesmente não gira? Aí você força daqui, força dali, e nada. Aí alguém chega, gira com leveza e clique. A porta abre como se nem tivesse trancada. Pois é, a vida funciona assim também. Muitas vezes, o que trava não é o mundo lá fora. É o nosso apego. Apego à ideia de controle, ao resultado exato, ao como e ao quando. E quando a gente está agarrado demais numa coisa sem perceber, a gente fecha todas as outras possibilidades. Desapegar não é abandonar, é confiar, é deixar espaço, é abrir mão da rigidez e deixar o fluxo acontecer. E olha, quando você solta, o universo age. De um jeito inesperado, quase mágico, começam a se abrir portas que você nem sabia que existia. Eu já vivi isso várias vezes. Quando parei de me agarrar a algo que tinha que ser, quando soltei aquela expectativa sufocante, algo novo chegou. Algo melhor, algo mais alinhado. E aí eu entendi, o desapego não é o fim menos, é o começo. É como se o universo estivesse só esperando a gente dar um passinho para trás para ele poder dar um passão para frente por nós. Mas enquanto a gente segura com força o que já passou, o que está vindo não consegue chegar. Desapegar é dizer sim para o desconhecido com fé no coração. É confiar que tem coisa maior, mais leve, mais verdadeira te esperando do outro lado. Só que ela precisa de espaço. E quem vive lotado de ansiedade, controle e expectativa, não recebe, só acumula. Então se tem algo aí dentro que está pesando, travando, cansando, solta. Solta com amor. Solta com coragem. Às vezes tudo que falta para sua vida mudar é você soltar a chave e deixar a porta se abrir sozinha. Quanto mais você aperta, mais escapa. O paradoxo do controle. Já tentou segurar água com as mãos bem fechadas? Não dá, né? Quanto mais você aperta, mais ela escorre pelos dedos. Pois é, calma a vida up. Do mesmo jeito, a gente acha que controlar tudo é o caminho da segurança, mas no fundo é o que mais cria bloqueio, né? Eu sei, dá uma sensação boa querer estar no controle. A gente planeja, calcula, analisa, tenta prever o futuro. Só que aí vem a vida com aquele jeitinho dela e pá, muda tudo de lugar. E sabe o que mais trava o fluxo? É resistir a isso. É forçar para que as coisas sejam exatamente como a gente
O paradoxo é esse: quando você tenta controlar demais, você trava a mágica. Você fecha portas que nem sabe que existem. Você entra num modo de tensão, ansiedade, cobrança, e aí tudo começa a emperrar. Parece que o universo tá de birra com você, mas a real é que ele só tá esperando você soltar o volante. Não tô dizendo para deixar a vida te levar no modo largado. Não é isso. É sobre agir com direção, mas com flexibilidade. É ter metas, mas estar aberto aos caminhos. É fazer a sua parte, mas confiar no tempo certo das coisas. Porque o que vem com leveza chega mais inteiro. O que vem sem pressão dura mais. O que vem no fluxo chega na hora exata e do jeito certo. Mas para isso você precisa parar de brigar com o momento presente. Precisa parar de querer que tudo aconteça só do seu jeito. Às vezes, o que você tanto quer tá vindo, mas você tá tão ocupado tentando empurrar a vida com força que nem percebe que ela só tá pedindo um pouco de espaço para acontecer. Então, se algo aí dentro anda travado, cansado, emperrado, olha com carinho e se pergunta: será que eu tô tentando controlar demais? Talvez seja a hora de dar um passo para trás, para deixar o universo dar um salto por você. Solta e confia. O ritual diário que libera o caminho. Quer uma prática simples que pode mudar completamente sua energia, seu foco e até seus resultados? Então vem comigo que eu vou te ensinar um dos hábitos mais poderosos e esquecidos de todos: o ritual do soltar. Isso mesmo, soltar todo dia. Um pouquinho, um peso, uma expectativa, porque, vamos ser sinceros, a gente acumula tensão sem perceber. Vai guardando ansiedade num cantinho, segurando o controle no outro, tentando carregar tudo sozinho, até que de repente parece que o mundo travou. Mas sabe o que acontece quando você aprende a soltar? Nem que seja só por alguns minutinhos. Por dia a vida desamassa, o peito alivia e o caminho clareia. Então aqui vai um exercício prático e libertador que você pode fazer agora mesmo, do seu jeito, sem precisar de nada além de você e um pouquinho de verdade. Pare por 3 minutinhos. Pode ser sentado, deitado, em pé, onde quiser. Feche os olhos e respire fundo. Inspira pela barriga, solta pela boca. Faz isso 3 vezes, bem devagar. Agora se pergunta com carinho: o que eu estou tentando controlar hoje? O que está pesando no meu coração agora? Escolha uma dessas coisas. Pode ser um medo, uma dúvida, uma decisão, uma expectativa. Imagina isso indo embora com a sua respiração. Solta esse pensamento, essa tensão, esse aperto. Visualiza como se você estivesse entregando isso para algo maior, pro universo, para Deus, para a vida, para quem fizer sentido para você. Se quiser, pode até dizer em voz alta: eu solto, eu confio, eu me abro pro novo. E pronto. Você acabou de praticar o desapego consciente. Parece bobo, né? Mas faz isso todos os dias. E depois me conta. Porque quanto mais você solta, mais espaço você cria. E onde tem espaço, a vida entra. Faz desse ritual um hábito. De manhã, antes de dormir, no meio do caos, sempre tem um momento certo para soltar o que não te serve mais. E cada vez que você solta, um pouquinho mais da sua verdadeira leveza aparece. Capítulo 5. Tornar-se o caminho. Sabe aquela sensação de estar sempre buscando alguma coisa? A tal da felicidade, da paz, do sucesso, do quando eu consegui aquilo aí sim? Eu vivi muito tempo assim, até entender uma coisa que virou minha chave de dentro para fora. A gente não tá indo até o destino menos, a gente é o caminho. Pode parecer meio filosófico no começo, mas presta atenção. Não adianta correr atrás de uma vida leve se você carrega peso por dentro. Não adianta sonhar com abundância se você vive vibrando escassez. Não adianta querer amor se você ainda não aprendeu a se amar. Esse capítulo é um convite direto e sincero. Para de buscar lá fora o que só floresce aqui dentro. Quando você muda por dentro, o mundo muda por fora. Não porque tudo ao redor se transforma magicamente, mas porque você muda o jeito de caminhar. E aí, o que era difícil vira fluido. O que era longe começa a se aproximar. Aqui, a ideia não é chegar lá, é entender que você já é o lá, que tudo começa e termina em você. E que, quanto mais você se torna o tipo de pessoa que vive aquilo que deseja, mais fácil tudo se encaixa. Então se prepara, porque agora a gente vai sair do modo caçador de conquistas e entrar no modo vibrador de presença. É sobre correr atrás. É sobre se tornar se tornar alinhado, se tornar aquilo que atrai, sem esforço, o que sempre foi seu. Vambora juntos nessa nova pegada, porque a partir de agora, a caminhada não é só para chegar em algum lugar, ela é a própria chegada. Não corra atrás, vibre como se já fosse. Tá aqui um segredo poderoso que eu queria ter entendido bem antes. Você não atrai o que deseja, você atrai o que você vibra.
E isso muda tudo. Porque, enquanto a gente está aí, correndo atrás dos nossos sonhos como se eles estivessem do outro lado do mundo, o universo está só esperando você se alinhar por dentro para entregar. A real é que tudo é frequência. É como rádio, sabe? Se você quer ouvir uma estação, precisa sintonizar na frequência certa. Com a vida é igualzinho. Quer paz, vibre paz. Quer prosperidade, vibre abundância. Quer amor, seja amor. E sobre se tornar aquilo que você quer atrair de verdade, sem fingimento, sem forçar. E como faz isso? Como cá dentro muda o seu jeito de pensar, de sentir, de agir. Pergunta para si mesmo. Se eu já tivesse conquistado o que quero, como eu me comportaria? Como eu me sentiria? Como eu falaria comigo mesmo? E aí, começa a agir assim desde já, porque o universo não responde ao seu desejo. Ele responde à sua energia. E se sua energia está presa no medo, na dúvida, na falta, ele entende que é isso que você está pronto para receber. Agora, se sua energia está vibrando confiança, gratidão, merecimento, aí ele abre as portas, as janelas e até o telhado se precisar. E o mais incrível, você pode mudar sua vibração a qualquer momento. E é o Resper. Escolher pensamentos melhores, soltar o que pesa, se lembrar de quem você é de verdade e seguir com leveza. Então, anota aí no coração, você não conquista quando chega lá, você conquista quando se torna. O caminho mais rápido até seu sonho é começar a vibrar como se ele já fosse real. Você não corre atrás da vida dos seus sonhos, você se transforma nela. Seja a vibração daquilo que você deseja e vê a mágica acontecer na sua frente. Pare de correr atrás do amor e comece a ser amor. Tá aí uma coisa que muita gente ainda não entendeu. O amor não se busca, o amor se vibra. Não adianta sair por aí tentando encontrar alguém para preencher um vazio, se você mesmo não está transbordando por dentro. Já viu quando alguém diz ninguém me ama, ninguém me quer, e parece que só atrai mais rejeição? O problema não é a falta de amor lá fora, é a falta de amor dentro. E quando falta aqui dentro, a gente começa a implorar migalhas, aceitar menos do que merece, se moldar, e tudo isso vibra carência, não amor. Agora olha o outro lado. Quando você se sente bem com você, se cuida, se valoriza, se escolhe, a energia muda, você para de correr atrás e começa a atrair. E atrai o quê? Amor de verdade. Genuíno, leve, recíproco. Porque, semelhante atrai semelhante. Não corra atrás do amor, torne-se amor. Seja o tipo de pessoa que você gostaria de encontrar. Cultive carinho nas palavras, presença nos gestos, respeito nas escolhas. Sinta gratidão por quem você é. Cuide do seu corpo, da sua mente, da sua alma. Brilhe por você, não para chamar atenção. Porque o amor não. É uma meta, é uma frequência. E quando você vibra amor, ele vem de formas que você nem espera. Às vezes numa relação, às vezes numa amizade, às vezes num reencontro com você mesmo. E o mais lindo, quando você se torna amor, até quem passa por você sente. É tipo perfume bom. Não precisa mostrar, ele chega antes de você. Então, se você anda sentindo falta de amor comigo por aí, se trata com mais carinho. Solta o passado que ainda machuca. Valoriza cada detalhe que te faz único. E lembra, você é amor. Sempre foi. Só precisava lembrar. Finge que já é e vira. O convite de viver como se já fosse. Agora deixa eu te fazer um convite diferente e talvez até meio ousado. E se você começasse a viver como se já fosse? Tipo, já fosse aquela pessoa realizada, próspera, leve, cheia de amor, de propósito, de presença. Já pensou? Parece brincadeira, mas isso é um dos maiores segredos da manifestação. Porque quando você vive como se já tivesse conquistado, sua energia muda. E quando sua energia muda, o mundo ao seu redor começa a responder de outro jeito. E não é fingimento, viu? É treino, é ativação, é vibração intencional. É você acordar e escolher se comportar como se o que você quer já fosse verdade. Se você quer abundância, por que ainda pensa como quem vive na falta? Se quer liberdade, por que vive preso em rotina que te aprisiona? Se quer amor, por que se trata com indiferença? Começa por pequenas coisas. Anda com postura de quem já venceu. Fala com coragem de quem já se provou. Sente gratidão como se o presente fosse um prêmio. E age com a certeza de quem já sabe onde vai chegar, mesmo que ainda não tenha chegado. Esse viver como se já fosse não é esperar de braço cruzado e agir com fé. É transformar o agora com atitude para que o depois chegue mais rápido. É parar de esperar acontecer, para começar a se tornar o que vai acontecer. Então bora brincar disso? Só que dessa vez com verdade, porque quando você vibra como se já fosse, o universo acredita e começa a tratar você como quem já é. E aí, sem nem perceber, o que era sonho vira realidade, só porque você teve coragem de viver como se já estivesse lá. E adivinha, no fundo, você já está.
Capítulo 6. O universo em você. Você já parou para pensar que o mesmo universo que move os planetas também mora aí dentro de você? Pois é, não é papo bonito só para enfeitar livro não, é real. E quando essa ficha cai, de verdade, tudo muda. Você para de se sentir pequeno e começa a perceber o tamanho do seu poder. A gente foi ensinado a olhar para fora, né? A achar que o universo está lá longe, nas estrelas, nas galáxias. Mas a verdade é que ele também está no seu coração, no seu pensamento, na sua respiração. Está no seu silêncio, no seu sentir, no seu agora. Esse capítulo é um lembrete simples e profundo. Você não está separado de nada. Você não precisa pedir permissão para ser quem você veio ser. Não precisa implorar para o universo te notar, porque adivinha, você é parte dele. Você é o canal, é o reflexo, é o espelho. Quando você entende isso, até sua forma de agir muda. Você começa a se tratar com mais respeito, mais carinho, mais presença. Começa a falar com mais poder, pensar com mais clareza, sentir com mais consciência. Porque percebe que tudo que nasce dentro ecoa fora. Então, se hoje você está buscando respostas, sinais, milagres, olha para dentro. A resposta está aí. Sempre estive. Você só estava procurando na direção errada. Bora juntos despertar esse universo que vive quietinho aí dentro? Porque, olha, quando você ativa esse poder, o impossível começa a perder força. E o extraordinário começa a aparecer normal. Tá procurando lá fora? Spoiler! O universo tá aí dentro, você é bem direto, o universo que você tanto busca, fora, já vive dentro de você. Ele não está escondido nas estrelas, nem perdido em algum planeta distante. Ele está no seu coração, na sua mente, na sua essência, só esperando você perceber. A gente cresceu achando que precisava alcançar algo, como se fosse pequeno demais para ter poder. Mas olha só que loucura. Você já carrega tudo que precisa para criar, transformar, atrair, manifestar. A centelha criadora não está lá fora te observando, está aí dentro, pulsando. O segredo é a integração. É quando você entende que não existe separação entre você e o todo, que o mesmo fluxo que move o mar, que faz a semente virar árvore, que acende o sol todas as manhãs, também me tem move, também te guia, também vibra em você. E aí, quando essa consciência desperta, tudo muda. Você para de se sentir perdido, desconectado, menor que... Você se percebe como parte de algo muito maior, e ao mesmo tempo percebe que esse algo maior também é parte de você. Quer viver com mais poder, com mais clareza, com mais paz? Então não precisa sair correndo atrás de guru, nem de respostas mirabolantes. Olha para dentro, senta-se, escuta, porque é aí que mora o seu acesso direto ao que é infinito e o mais bonito de tudo. Quando você integra isso, sua presença muda, seu olhar muda, suas palavras ganham força, suas escolhas ficam mais alinhadas, porque você para de viver dividido e começa a viver inteiro. O universo não está fora, está dentro. E quando você entende isso, cara, aí sim começa o verdadeiro milagre, plugado no infinito. Como acessar esse poder? Todos os dias. Tá aí um segredinho simples que pode virar seu maior superpoder. Você pode acessar a força do universo dentro de você todo santo dia. Não precisa de ritual difícil, nem de técnica maluca. É muito mais simples e poderoso do que parece. Primeiro de tudo, começa com presença. É só parar por alguns minutinhos, respirar fundo e voltar para dentro. Pode ser logo cedo, antes do mundo te puxar para a correria. Fecha os olhos, sente o corpo, escuta seus pensamentos, sem julgamento. Só observa. Isso já muda sua frequência. Depois, pergunta para si mesmo: o que eu preciso hoje? Como eu quero me sentir? O que o meu corpo está pedindo? E minha alma? Essas perguntas são tipo um GPS interno. Te reconectam com o que importa de verdade. Outra coisa poderosa. Usa a imaginação a seu favor. Visualiza sua energia se expandindo. Imagina a luz entrando por você e saindo de você. Parece coisa de filme, pode ser, mas a mente acredita no que você mostra para ela com emoção. E onde vai sua energia, vai sua criação. E não esquece das palavras. Afirmações são como botões mentais que ativam sua frequência. Fala com fé, do seu jeitinho. Eu tô conectado ao poder que me criou. O universo me apoia em tudo. Eu sou guiado, eu sou capaz, eu sou luz. Diz isso olhando no espelho, caminhando na rua, no banho. O importante é sentir de verdade o que você está dizendo. E por último, mas não menos mágico, age com intenção. Cada pequena atitude do seu dia pode ser uma chance de reforçar esse poder. Um bom dia com presença, uma escolha mais leve, um não dito com firmeza. Tudo isso te mantém alinhado. A conexão com o universo não está num lugar místico, distante, está no seu agora. E quanto mais você acessa, mais natural fica.
mais forte você se sente e mais as coisas começam a fluir com uma leveza quase inacreditável. Então, bora transformar essa conexão numa rotina, porque quando você lembra quem você é todos os dias, o mundo também começa a lembrar. Silence aí sente uma meditação guiada para tocar o ponto zero. Sabe aquele lugar dentro da gente onde tudo fica em paz, nada é urgente e o tempo parece parar? Esse lugar existe e tem nome: ponto zero. É como se fosse o centro do seu ser, onde não tem cobrança, não tem excesso, não tem confusão, só presença, só conexão. E o mais incrível, você pode acessar esse estado agora mesmo com uma meditação simples, leve, do seu jeitinho, sem regras duras, sem complicação, só com você e o silêncio. Então, bora lá, fecha os olhos, respira fundo e solta devagar de novo. Inspira pelo nariz, sente o ar entrando. Segura por 2 segundinhos e solta pela boca, como quem solta um peso. Vai soltando tudo que não te serve agora. Agora imagina que você está num lugar em paz. Pode ser um campo, uma praia, uma rede debaixo de uma árvore, onde sua alma descansa só de pensar. Sente a brisa suave e a luz quente no rosto, o chão firme sob os pés. Nesse lugar, nada é urgente, nada precisa ser resolvido. Tá tudo bem, do jeito que está. E nesse momento, tudo o que existe é você, com você mesmo. Agora foca no seu coração. Imagina ele batendo calmo, vibrando uma luz que vai crescendo aos pouquinhos e se espalhando pelo seu corpo todo. Vai do peito para os ombros, para os braços, para os dedos, depois para a barriga, pernas, pés e por fim para a mente. E aí vem a mágica. Tudo silencia. Os pensamentos se acalmam, as dúvidas somem. Você sente como se tivesse zerado um novo começo. Uma nova frequência fica aí por uns minutinhos, só sentindo. Só sendo nesse ponto zero, você não precisa fazer nada, porque já é tudo. Sente a leveza. Sente o poder quando Kaiser abre os olhos devagar. Volta sente mais, volta diferente. Volta mais, você faz isso todo dia. Nem que seja por 5 minutinhos. Esse é o seu botão secreto de reset. Seu portal interno, sua fonte. Quando você toca o ponto zero, o resto da vida começa a fazer sentido. Capítulo 7. Conquista sem esforço, real ou ilusão? Tá aí uma pergunta que já me rondou muitas vezes. Será mesmo que dá para conquistar algo grande sem esforço? Ou será que isso é só papo bonito de rede social? Dessas frases prontas, que parecem verdade, mas somem na prática? Porque a gente foi ensinado desde cedo que sem esforço não há recompensa. Que tudo que vem fácil, vai fácil, que sucesso só vem para quem rala até cair. Mas será que isso é verdade absoluta? Ou será que existe um outro jeito do conquistar, com mais leveza, mais alinhamento e menos luta? Esse capítulo é um convite para a gente repensar o que chamam de esforço, porque olha, tem gente ralando muito e não saindo do lugar, e tem gente fluindo, vivendo em paz, fazendo que ama e conquistando mais do que jamais imaginou. Isso quer dizer que o esforço não vale nada? Claro que não. Mas talvez a chave esteja em como você está se esforçando e para quê. Existe um tipo de esforço que esgota, que pesa, que trava, mas também existe o esforço com propósito, com prazer, com sentido. E mais ainda, existe o caminho do fluxo, onde as conquistas não vêm porque você se matou de trabalhar, mas porque você se alinhou, se conectou, se permitiu receber. Então bora mergulhar nessa provocação juntos? Será que conquistar com leveza é possível ou isso elação? Vamos descobrir juntos, menos com os pés no chão, mas com o coração aberto. Spoiler, pode ser que você perceba que o que parecia esforço demais era só falta de direção. Agir com alma ou se matar à toa. Ou fim. Entre o esforço e a inspiração, tem uma diferença gigante entre agir com propósito e se esforçar só por obrigação. E eu te falo isso com a maior tranquilidade do mundo, porque já fui dos dois times. Já fui o que fazia 1000 coisas por dia e dormia esgotado, e também já fui o que fez menos e colheu muito mais. E sabe por quê? Porque existe um ponto de virada. O tal do equilíbrio entre ação inspirada e esforço inútil. Ação inspirada é leve, tem alma. Temdar é quando você faz algo porque sente lá dentro que é isso, que é por aí que faz sentido. Mesmo que dê trabalho, mesmo que demande tempo, você faz com alegria, com tesão, com presença. E sabe, o que acontece? O resultado vem. Sua energia tá limpa, alinhada, vibrando sim. Agora, o esforço inútil. Esse suga é quando você tá só empurrando a vida com a barriga, fazendo por medo, por obrigação, por comparação. É quando você acorda já cansado porque sabe que vai passar o dia apagando incêndio de coisa que nem queria ter acendido. E o pior,
Quanto mais faz, menos sente que anda. E aqui vai o ponto-chave. Nem toda ação é produtiva. Nem todo esforço é válido. A gente precisa aprender a escutar mais a intuição e menos o grito da cobrança. Agir sim, mas agir com sentido. Porque agir no automático é se perder de si mesmo. Quer um exemplo simples? Sabe aquela ideia que te deixa animado só de pensar, que faz o coração bater mais forte? Essa merece ação. Agora, aquela tarefa que você faz por obrigação, se arrastando, sem alma, talvez seja a hora de repensar. Será que você está agindo para expandir ou só para se manter ocupado? A vida não é uma maratona sem fim. É uma dança. E dançar exige ritmo, pausa, leveza, movimento certo na hora certa. Então, antes de sair se matando de trabalhar, respira e pergunta: essa ação vem de mim ou da minha pressa? Isso ou porque no fim das contas não vence quem corre mais, vence quem corre na direção certa. E às vezes, o passo mais poderoso é o que vem depois da pausa. Bugatti não correu. Fluiu a história de quem conquistou no ritmo da alma. Tem gente que pensa que para prosperar precisa se matar de trabalhar, correr contra o tempo, viver estressado e sem ar. Mas eu te pergunto, e se o segredo estiver justamente em fazer o contrário? Em vez de forçar, fluir, em vez de seguir o mercado, seguir o coração? Deixa eu te contar uma história que é o retrato perfeito disso, menos a história de Ettore Bugatti. Sim, ele mesmo. O cara por trás de uma das marcas mais luxuosas e desejadas do mundo. Mas sabe o que pouca gente sabe? É que Ettore Bugatti não fazia carros para vender, ele fazia arte com motor. Ele era apaixonado por detalhes, design, harmonia. Enquanto o mundo corria atrás de produção em massa, ele focava em criar algo que sentisse orgulho só de olhar. Bugatti era tão obcecado por beleza e perfeição que dizia: nada é bonito demais. Nada é bom demais. Ele não queria competir. Quiet Expresser queria fazer diferente. Queria colocar alma em cada peça. E adivinha? Prosperou fluindo. Enquanto outras montadoras focavam em quantidade, ele focava em qualidade. Enquanto outros gritavam por atenção, Bugatti deixava o silêncio da elegância falar por ele. E olha só o resultado. Até hoje, décadas depois, o nome dele é sinônimo de luxo, performance e arte. Tudo porque ele seguiu a própria essência. Essa história me ensina que prosperar não tem fórmula, menos tem verdade. Quando eu vou parar de correr atrás do que todo mundo faz e começa a seguir o que te acende por dentro, a mágica acontece. Você sai do esforço pesado e entra no fluxo leve. Você cria com prazer, entrega com alma e recebe com naturalidade. Ettore Bugatti não prosperou porque fez igual. Ele prosperou porque teve coragem de fazer com alma. E a alma, meu amigo, vibra alto, vibra longe. Então, se hoje você sente que está forçando demais, talvez seja a hora de olhar para dentro. O que você faria se só seguisse o que flui? O que criaria se parasse de agradar e começasse a expressar? Porque quem flui pode até parecer devagar no começo, mas quando chega com marca, com brilho, com história. Está se movendo ou só se agitando? Como diferenciar a ação estratégica da correria vazia? Já reparou como tem dia que a gente faz 1000 coisas e, no fim, sente que não saiu do lugar? Pois é, isso acontece quando a gente confunde ação com agitação. E vou te contar, nem toda correria é sinal de produtividade. Às vezes é só barulho disfarçado de movimento. Ação estratégica é aquela que te aproxima do que você quer. Ela tem direção, tem foco, tem propósito. Você pode até fazer menos, mas faz com intenção, com clareza, com sentido. Já a agitação vazia é tipo correr em esteira. Você se cansa, sua, gasta energia, mas fica no mesmo lugar. Quer saber como diferenciar uma da outra? Simples. Para e se pergunta: isso aqui que eu estou fazendo me leva para onde eu quero? Ou eu estou só tentando preencher um vazio com movimento? Ação estratégica vem de dentro para fora. É quando você age com base no que sente, no que faz sentido, no que realmente importa, e geralmente ela te traz leveza, não estresse. Já a agitação é barulhenta, ansiosa, acelerada. É aquela que só te deixa cansado e confuso. Outro ponto importante: ação estratégica tem pausa, tem respiro, tem observação. Opa, age, sente, ajusta. Agora quem está no modo agitação nem para pensar, vai no automático, age só para não ficar parado. E aí vive ocupado, mas não sai do lugar. Quer um exemplo? Criar um projeto com calma, estratégia e verdade. É ação inspirada. Agora abrir 1000 abas no computador, começar 10 coisas e não terminar nenhuma. É agitação disfarçada de produtividade. Então, da próxima vez que você se pegar atolado, respira. Faz um check-in com você mesmo. Porque às vezes o que você precisa não é fazer mais, é fazer certo.
Menos pressa, mais presença. Menos agito, mais direção. Porquanto a ação vem da alma. O resultado vem no tempo certo. E com sabor de verdade. Capítulo 8. Simplicidade que transforma. Se tem uma coisa que o tempo me ensinou, e que eu custei a entender, é que o simples tem um poder que a gente vive. Ignora. Porque, parece que a gente tem uma tara por complicação. Quanto mais difícil, mais a gente acha que vale. Mas a verdade é que o que transforma de verdade costuma ser aquilo que é tão simples, que a gente quase passa batido. Esse capítulo é um lembrete carinhoso e necessário de que você não precisa de uma revolução para mudar de vida. Às vezes tudo o que falta é uma respiração mais consciente, uma escolha mais leve, um não bem colocado, um sim dito com presença. Coisinhas simples, mas cheias de intenção. A simplicidade é tipo um sussurro que muda o rumo da história. É um hábito pequeno feito todos os dias. É um pensamento reprogramado. É aquele momento em que você escolhe desacelerar, enxergar e aí, do nada, a resposta aparece. O caminho clareia. A paz vem. E sabe o mais mágico? A simplicidade limpa o excesso. Ela tira o que pesa, o que distrai, o que atrapalha. E quando a bagunça sai, sobra espaço para você ser quem realmente é. E é aí que a transformação começa. De dentro para fora, no ritmo certo, no tempo do coração. Na prática, a simplicidade vira poder. Como aplicar isso todo dia? Tá, até aqui você já entendeu que a simplicidade transforma. Mas aí vem aquela pergunta clássica. Beleza, e como eu levo isso para minha vida real? Porque, não adianta só entender com a cabeça, tem que sentir no corpo, no dia a dia, nas atitudes. Então, se liga nesses princípios práticos que eu uso e que funcionam de verdade. Comece o dia com menos pressa e mais presença. Ao invés de já sair doidaço ou doidaça no modo tudo ao mesmo tempo agora. Acorda 2 minutinhos mais cedo, respira, olha pro céu, agradece. Parece bobo, mas muda o tom do seu dia inteiro. Simplicidade é ritmo, é qualidade antes da quantidade. 2. Faça uma coisa de cada vez. Sim, eu sei, multitarefa parece lindo no papel. Mas a real é que quem faz tudo ao mesmo tempo, raramente, faz algo com alma. Então escolhe o que é essencial hoje. Faz isso com atenção total. O resto se encaixa depois. 3. Diga menos sim para os outros e mais sim para você. Simplificar também é aprender a se ouvir. Não dá para viver querendo agradar a todo mundo e esquecendo de si mesmo. Fala com carinho, mas fala sua verdade. Isso economiza energia emocional e sobra foco para o que importa. 4. Crie rituais simples, mas sagrados. Uma caminhada, um café em silêncio, uma música que te coloca no eixo. Esses pequenos momentos são âncoras de leveza no meio da correria. Não subestima o poder de um hábito simples feito com intenção. 5. Organize seu espaço, sua mente e seu coração. Não precisa virar minimalista, mas dá uma geral. Excesso de tralha, fora bagunça por dentro também. Às vezes, jogar fora o que não serve mais na gaveta já abre espaço para a clareza surgir na cabeça. 6. Respeite o tempo das coisas. A simplicidade respeita o ritmo natural da vida. Você não precisa acelerar o que ainda está germinando. Confia. No tempo certo também a sabedoria prática menos e liberta, viu? 7. Valorize o básico. A comida simples, a conversa verdadeira, a pausa, o silêncio, o sorriso espontâneo. Isso é o que sustenta a alma. Isso é o que deixa a vida leve de novo. E aí vai o lembrete de ouro. Viver simples não é viver menos. É viver mais inteiro. Com mais verdade, mais e presença, mais significado. Devagar também é poder. Desaceleração produtiva. Presença e escuta interior. Tem dias que a gente se sente tão acelerado que nem lembra o que comeu no almoço. Já passou por isso? Pois é, a gente aprendeu que fazer mais é viver melhor. Só que na prática o que mais vejo é gente fazendo 1000 coisas e se sentindo cada vez mais perdida. E aí eu te pergunto, de que adianta correr tanto se você não está ouvindo a si mesmo no caminho? Foi aí que eu descobri um conceito que mudou o jogo para mim: desaceleração produtiva. Sim, dá para ser produtivo sem viver com o pé no acelerador. Dá para criar, realizar, crescer e ainda assim sentir paz. E o segredo começa com uma palavrinha mágica: presença. Estar presente é estar inteiro no agora. Não fazer algo pensando na próxima coisa da lista. É ouvir alguém sem já estar formulando a resposta. É viver com atenção, e não só por obrigação. Outra chave poderosa que andava escondida na correria: escuta interior. Quantas vezes você parou, de verdade,
para ouvir o que sua alma está pedindo. O corpo fala, a mente grita, o coração sussurra. Mas a gente está tão ocupado ouvindo o mundo lá fora que esquece de ouvir o mais importante, a nossa verdade. Então, bora desacelerar um pouco. Não é parar de viver, é só viver de um jeito que você consiga sentir, que você consiga perceber os sinais, as ideias, os sentimentos, as respostas que já estão aí, só esperando você silenciar para notar. Faz uma pausa no meio do dia e respira, sai para caminhar sem celular, come uma refeição em silêncio. Pergunta para si mesmo: o que eu realmente estou precisando agora? Essas coisinhas simples são atalhos para reconectar com você. E quando você se reconecta, tudo ao redor começa a fazer mais sentido. A produtividade volta, flui, o coração acalma, porque no fim das contas, não é sobre correr mais, é sobre correr com alma. E às vezes a única coisa que você precisa é pisar no freio para voltar para o seu eixo. Rotina da simplicidade consciente. Viver bem sem complicar. Eu sei, só de ouvir a palavra rotina já dá aquela preguiça, né? Mas calma que aqui não tem nada de rigidez, lista infinita ou aquela sensação de que você precisa virar um monge para ter paz. Muito pelo contrário. O que eu quero te mostrar é que uma rotina simples, feita com consciência, pode ser a coisa mais poderosa e leve do seu dia. Simplicidade consciente não é fazer menos por preguiça, é fazer menos com intenção. É olhar para sua rotina com carinho e escolher o que realmente importa. E sabe o que é melhor? Isso não exige mudanças radicais. É só colocar alma no que já existe. Quer ver? Vou te dar um exemplo real. De manhã, em vez de já acordar, pegando o celular, eu paro por 2 minutinhos, respiro fundo e agradeço. Só isso parece bobo, pode até parecer, mas esse momento muda meu ritmo, muda minha energia, muda meu foco. Depois, quando vou tomar meu café, eu tomo mesmo, sem roller feed, sem me atropelar, sem pressa. Porque quando você faz o simples com presença, o simples vira ritual. E ritual tem poder. Durante o dia eu tento sempre voltar para mim. Às vezes com uma caminhada, às vezes com um post-it colado na parede dizendo você já está no caminho. Às vezes com uma pausa só para beber água olhando para o céu. E sabe o que tudo isso tem em comum? Consciência. À noite, eu gosto de desligar as luzes mais cedo, deixar o celular de lado e escrever uma frase que resuma o meu dia. Pode ser uma coisa boa, uma lição, uma emoção que transbordou. Essa escrita me lembra que viver é sentir, e não só cumprir tarefas. Então aqui vai a real. Você não precisa de uma rotina perfeita, você só precisa de uma rotina que te reconecte. Uma rotina que te lembre de quem você é e do que você está construindo. A simplicidade é um estilo de vida, e quando ela entra na sua rotina, tudo fica mais leve, mais verdadeiro e incrivelmente mais poderoso. Conclusão. O poder inevitável da entrega. Se tem uma coisa que esse caminho todo me ensinou e que eu espero ter conseguido passar para você até aqui, é que entregar não é perder, é permitir. E abrir espaço. É soltar o controle da mente e deixar o coração guiar. E quando a gente aprende a confiar de verdade, o universo não decepciona. A entrega não tem barulho, ela é silenciosa, mas poderosa. É aquela escolha íntima de parar de nadar contra a corrente e começar a fluir com ela, de parar de querer controlar tudo e começar a viver com mais leveza, mais verdade, mais presença. E o mais bonito, quando você entrega, a vida entrega de volta. E entrega do jeito mais surpreendente, com sincronicidade, com encontros certos, com caminhos que se abrem sem você precisar forçar, como se tudo dissesse: agora sim, você entendeu o jogo, mas calma. Entregar não é cruzar os braços, é agir com confiança e não com desespero. É dar passos firmes, mas com um coração leve. É saber que você está fazendo sua parte e que o resto vai se encaixar no tempo perfeito. Então, se eu puder te deixar com uma única coisa ao final desse capítulo, é isso aqui: confie mais, solte mais, receba mais. A entrega não enfraquece, ela desbloqueia, e o que é seu já está vindo e vai chegar sem barulho, mas com força. Porque quando você se entrega com fé, o universo se entrega junto. E aí, meu amigo, o resto é consequência. Voltando ao essencial, um giro pelos princípios que transformam. Antes da gente fechar esse ciclo bonito que foi essa jornada juntos, bora fazer aquele resuminho maroto? Nada enressado, nada engamado. Só uma recapitulação, leve, direta e cheia de intenção. Do jeitinho que a vida pede quando a gente quer seguir em frente sem se perder do que realmente importa. Primeiro de tudo, o universo não força. Ele flui. E quando a gente aprende a fazer mesmo, tudo muda. A pressa perde força, a ansiedade perde espaço, e o caminho começa a se abrir com mais leveza.
Depois a gente falou sobre alinhamento. Não adianta querer um futuro incrível se seus pensamentos, emoções e ações estão cada um indo para um lado. Quando você se alinha por dentro, o fora responde. Sempre. Aí veio o lembrete. O que flui, floresce. Simples assim. Se tá focando demais é porque tá fora de ritmo, mas se está fluindo, confia. Viete. Também passamos pela simplicidade menos a grande rainha escondida no meio da bagunça. Quando você simplifica, clareia. Quando clareia, decide melhor. E quando decide melhor, vive melhor. Te mostrei como a ação inspirada vale muito mais que a correria vazia. Como fazer com presença pode ser muito mais produtivo que viver apagando incêndio o dia todo. Falamos também do tal ponto zero, esse lugar silencioso dentro de você, onde mora sua paz, sua clareza e seu poder criador. Dá para acessar todo dia, dá para resetar sem precisar fugir. E por fim, veio a entrega, a arte de confiar, de soltar, de fazer sua parte e deixar o universo. Phaser Adili. Porque sim, quando você se entrega, a vida entrega de volta. E com bônus. Então é isso. Esses são os princípios. Simples, profundos, acessíveis. Estão aqui, estão aí dentro de você. E estão prontos para te guiar sempre que você decidir voltar para a essência. E lembra, você não precisa dominar tudo. Só precisa aplicar um pouquinho por vez, menos com intenção, com leveza e com coragem. O resto vem. Bora virar a chave? Um convite à transformação pela via mais leve e universal. Se você chegou até aqui, primeiro, obrigado, de coração. Só de ter lido tudo isso com a mente aberta e o coração curioso, você já começou sua transformação. E agora, eu quero te fazer um convite. Não para fazer mais, mas para fazer diferente. Que tal caminhar com mais leveza? Que tal trocar o peso da cobrança pela confiança no processo? Que tal deixar o medo de lado e começar a viver com mais alma, mais presença e mais verdade? Esse convite não é para virar outra pessoa, nem para jogar sua vida no ventilador. E só para lembrar que dá para conquistar muito mais, sendo muito menos duro com você mesmo. Dá para crescer sem se perder. Dá para evoluir sem se machucar. Dá para transformar sem precisar lutar tanto. O caminho tá aí e ele não exige pressa. Ele pede coragem. Coragem de ouvir sua própria verdade, de se alinhar com o que vibra de verdade dentro de você, de respeitar seus ciclos e acreditar que o simples, quando feito com presença, menos é mais poderoso que qualquer fórmula complicada. Então, meu convite é esse. Confie mais em si. Simplifique e anda. Escolha o caminho que te expande e não o que te encolhe. E quando tudo parecer demais, silencia e volta para dentro. A resposta tá lá. Porque no fim, a transformação mais poderosa não vem com grito, vem com verdade. Não vem com peso, vem com leveza. E não vem de fora, menos vem de dentro. Se você se permitir viver assim, o universo não só vai te acompanhar, ele vai abrir caminho. E aí, bora viver com mais sabedoria, mais alma e mais fluidez? Oh, Kenvite. Tá feito, a escolha é sua. E o tempo é agora. O fim que é um começo. Alinhe, seja conquiste. Chegou o fim do livro. Mas não o fim da jornada. Pelo contrário, esse é o ponto exato onde tudo começa a fazer sentido de verdade. Aqui não tem fórmula mágica, nem promessa de milagre instantâneo. Mas tem algo ainda mais poderoso. Um novo jeito de existir. No mundo. Depois de tudo o que conversamos aqui. Se tem uma coisa que ficou clara para mim e talvez para você também, é isso. A vida responde quando a gente se alinha. Não quando a gente corre desesperado. Nem quando a gente se esgota tentando controlar tudo, mas quando a gente para, respira e volta para a essência. Sabe aquele velho hábito de correr atrás, forçar, empurrar, insistir? Então, solta com leveza, solta com confiança, porque você não precisa correr atrás daquilo que você já é. Quando você se alinha, vibra, vive com verdade, o que é seu vem. E vem com gosto, vem com brilho, vem como se sempre tivesse sido seu. Essa é a última mensagem que quero deixar aqui com você, como uma âncora para a sua nova versão. Eu não corro atrás, eu me alinho. Eu sou, eu conquisto. Repete isso com alma. Sente. Grava aí no peito. Porque não é só uma frase bonita. É um lembrete de quem você é de verdade quando para de lutar contra a maré e começa a surfar com o universo. A partir de agora. Não é mais sobre esforço cego. É sobre clareza, presença, intenção. É sobre ser tão você que o mundo nem tem outra escolha, a não ser te acompanhar. E aí, bora viver alinhado com quem você nasceu para ser? O universo está pronto. E você?